Olá, paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Vamos começar mais um dia, né? Um elo da nossa campanha de 12 dias que nós temos colocado. E hoje estamos no 8º dia, né, desta campanha. Mãe Helena, paz do Senhor. Estamos com saudade de vocês. Geni, Deus abençoe. Irmã Valdete. Glória a Deus. Vamos estar esperando os irmãos entrarem aí para nós começarmos a nossa leitura. Hoje você pode ir adiantando aí, pegue sua Bíblia, abra no livro de Salmos, de número 23. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23. Vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje, né? Nesse salmo tão conhecido, né? Irmã Fernanda, paz do Senhor, Deus abençoe. Viviane, Mãe Divina, Pai Senhor Divina, Mãe Ilka, Deus abençoe. Vamos estar orando, né? Deus tem nos dado graça, estamos passando por esse momento difícil. Presbítero irmão Adalberto, Pai Senhor, glória a Deus. Dias tão difíceis, né? Conversava com o presbítero irmão Adalberto agora há pouco e realmente nós estamos vivendo tempos assim difíceis, né? Também, o evangelista irmão Darcy, a gente conversando, são dias que nós não imaginávamos de pensar, de passar, né, por esse tempo como nós estamos passando. Apesar de que a Bíblia diz que o final do tempo seria difícil. Então, são os princípios das dores. Graças a Deus que nós ainda temos liberdade, né, para falar e temos usado, né, como eu digo, essa ferramenta que o Senhor tem dado, né, condição de a gente estar usando para estar ministrando, né, estar falando com os irmãos. Então, glória a Deus por isso. Amém? Vamos ler o Salmo de número 23. Amém? Você está com sua Bíblia, acompanha aí. Glória a Deus. A minha versão talvez um pouco diferente, mas vocês podem acompanhar nas suas mesmas. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Oramos. Senhor Deus amado, santo e poderoso. Neste momento, Senhor, estamos diante da tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor, trazer ao nosso coração, Senhor, a revelação, ó Deus, que nós possamos guardar em nosso coração tudo quanto o Senhor tem nessa noite para nós através dessa palavra. Que nós possamos aprender, Senhor, assim como Davi, ser grato e confiar em Ti em todo o tempo. Senhor, assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Temos boas notícias, né? Nosso irmão Adenir está se recuperando, né? Os demais irmãos estão se recuperando, estão bem, né? Estamos aí vencendo. Glória a Deus. A irmã Valdete, né, que sempre a gente tem um carinho especial pela irmã Valdete, está aí, não perde as lives, firme, orando, buscando ao Senhor, vencendo dia após dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nosso propósito nesta campanha é de nós buscarmos na Bíblia exemplo de pessoas que adoraram o Senhor, pessoas que clamaram ao Senhor e tirar desse exemplo algo para a nossa vida, para que nós possamos colocar em prática
E quando nós orarmos, quando nós buscarmos ao Senhor, nós temos uma base, por que estamos fazendo isso, como devemos fazer, tirar algo que seja proveitoso para nossos dias. Então, são 12 dias, colocamos aí um tema, apesar tem pessoas que não gostam muito de campanha, de tema, mas o Senhor nos colocou um dia de oração para um mês de vitória. São 12 dias do mês, desse mês de janeiro, os 12 primeiros dias do ano, e eu acho que nós estamos aí dedicando ao Senhor, né, esse tempo, para que o Senhor venha nos abençoar, venha olhar para nós com o seu olhar de misericórdia, e nós possamos contar a vitória. Não se esqueça, irmãos, conte a vitória, conte aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, e vamos guardando aí, no final do ano vai ser um culto de ação de graças, um culto de louvor. Todo ano de vitória nós vamos contar nesse dia. Vai ser um dia, eu creio que de grande bênção, de grande alegria, de grande gozo na presença do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos falar um pouco sobre esse salmo. Esse salmo é um salmo bem conhecido, muitos dos irmãos conhecem de cor e salteado, como diz. Esse salmo, o Salmo 23, é o segundo salmo mais lido. O primeiro salmo mais lido é o Salmo 91, que sempre, né, na maioria das casas, sempre, em toda época, esse Salmo 91 ficou aberto, a sua Bíblia aberta lá nesse Salmo 91. E o segundo salmo mais lido é o Salmo de Davi, o Salmo de número 23. Davi, como nós sabemos e o que nós estamos estudando um pouco, né, da biografia, um pouco do currículo, né, do que as pessoas oraram, por que as pessoas receberam, quem eram essas pessoas, como eles viveram, um pouco, né, que não dá tempo muito, mas Davi, nós vamos ver, Davi, ele era filho de Jessé, né, tinha os seus irmãos, e o seu pai resolve colocar Davi para ser o pastor das ovelhas, de cuidar do rebanho da casa, né, do seu pai. Davi era o menor. A Bíblia diz que ele era um jovem ou um menino, a gente não tem muita a certeza, mas Davi, ele conseguiu algumas experiências com Deus. Quando nós, né, muitas vezes, nós queremos, até nos dias de hoje, até as leis não permitem que os pais coloquem os filhos para trabalhar, mas quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi foi abençoado por ter cuidado das ovelhas do seu pai. Deus deu experiências para ele lá no campo. Foi lá no campo que Davi, enquanto o rebanho ficava pastando, Davi tocava a sua harpa, louvando e adorando o nome do Senhor. Davi também, enquanto ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, da sua família, cuidando, a Bíblia diz que, lá em Samuel, que quando vinha um urso, o Espírito do Senhor, eu acredito porque, né, pela estatura, pelo que a Bíblia fala de Davi, ele não teria condição de ir sobre aquele urso, mas ele diz que ele ia sobre o urso, ele avançava sobre o urso e tomava a ovelha que estava sendo arrebatada por aquele animal e o matava. Da mesma forma, quando vinha o leão, ele tomava a ovelha e rasgava pelo meio, ele fazia coisa, porque o Espírito de Deus já habitava nele. Então ele foi tendo experiências com Deus, né? Ele matou o gigante, ele foi crescendo e ele foi tendo vitórias, ele foi tendo um crescimento na presença do Senhor.
ele foi, como eu disse, ele foi fazendo um currículo, né? E sempre na presença do Senhor, sempre fazendo aquilo que o Senhor lhe mandava, que ele obedecia, ele louvava o Senhor, o espírito que se apoderava do rei saía, ele louvava o Senhor e as coisas aconteciam. Mas certo dia, e esse salmo de número 23 é um salmo que conta, né, a história desse salmo, como nós podemos dizer, né, o contexto ou o fundo de pano, o pano de fundo para nós aqui. Esse salmo, Davi estava em uma das suas guerras e ele estava em uma situação fechado, ele estava cercado pelos seus inimigos, assim como no salmo que ele diz que olha pelos montes e não vê um socorro, a não ser o Senhor. Esse salmo é mais ou menos a mesma situação. Alguém diz, né, e eu já vi muitas pessoas falando assim, que esse salmo é somente um poema que Davi expressa o amor dele pelo Senhor. Mas, quando nós olhamos, verdadeiramente os salmos são orações, né? Eu já disse isso uma vez aqui, que na época não é como hoje, que nós temos computador, temos laptop, temos várias situações que nós pensamos e logo já vamos ali, gravamos um áudio e aquilo fica gravado. Naquela época não tinha como escrever, as escrituras eram muito precárias da época, então eles faziam as suas orações em forma de cântico, em forma de poema, para que as pessoas pudessem gravar melhor. É melhor você gravar uma música do que uma história contada. Então, os salmos, por isso que os salmos eles são em tom de poesia, é um livro poético, mas na verdade são orações a Deus. E quando nós olhamos para esse salmo, o que diz assim, o Senhor é meu pastor. Quando nós olhamos, parece que Davi está dizendo assim, o Senhor é o meu pastor. Ele está contando para nós que o Senhor é o pastor dele. Mas na verdade, o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo para o Senhor é o meu pastor. Essa oração aqui, Davi não está contando uma história que aconteceu com ele. Ele está contando, essa história aqui é uma oração que ele orou ao Senhor. Nós vamos ver no decorrer dos versículos que ele trata o Senhor como uma pessoa que ele está falando com ele e não contando a história dele. Então, no momento em que Davi estava cercado, no momento em que Davi estava sem nenhuma saída, então ele olha e ele começa a dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui, né, eu estava lendo esses dias, enquanto estava me preparando para falar algo para os irmãos, e achei um artigo em que eu achei coerente, porque o que o salmista diz aqui, esse Salmo 23, se nós olharmos para a oração que Jesus nos ensinou, ela é mais ou menos igual. Davi começa numa situação que Davi não tinha como sair, Davi começa a exaltar o Senhor, e Jesus ele nos ensina a nós começarmos a oração ao Pai Nosso, dizendo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então Davi, aqui primeiro, ele exaltou o Senhor. Ele disse, o Senhor é meu pastor. Naquela hora de angústia, quem sabe ele estava escondidinho num lugar, e a impressão que o escritor desse artigo que eu estou falando, ele passa, é que Davi estava
cercado, ele não tinha mais como ele guerrear, então a única esperança dele era o Senhor. Então ele é uma oração introspectiva, onde ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou seja, nada vai me faltar, se eu morrer aqui nessa guerra, não vai me faltar nada, eu vou ter luta, eu vou morrer, eu vou passar por aflição, mas nada me falta, porque o Senhor me completa. A ideia desse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a ideia é, o Senhor sendo meu pastor, o Senhor estando comigo, nada vai me faltar. Eu não preciso de mais nada, o Senhor basta para mim, o Senhor é tudo para mim. É isso que é essa frase, né, que ele diz aqui. Então, é como o salmista diz lá no Salmo 37, quando ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Davi, nesse momento, ele estava se entregando ao Senhor. Quando ele disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele sabia, porque Davi era pastor. Nesse momento, Davi lembra de quando ele era o pastor da ovelha, e que vinha sobre ele, sobre as ovelhas, um leão, um urso, e ele saía em defesa daqueles animais. Então ele se colocando como ovelha do supremo pastor, ele sabia que nada ia faltar, porque o Senhor ia defender ele de qualquer situação. Mas que se o Senhor não defendesse, já bastava. O Senhor era tudo para ele. Mas ele continua dizendo assim, e aí ele diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Lembra que eu falei? Ele está falando com o Senhor, ele diz assim, ó, por amor do teu nome. Então ele não está contando uma história, ele está fazendo uma oração. E ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me consola. Então, ele estava fazendo uma oração, ele estava falando com Deus nesse momento. Ele não está nos contando uma história que aconteceu. Aqui foi registrado a oração que ele estava fazendo. E quando ele fala que aqui, esses 3 versículos, que ele diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pela vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ele sabia, ele está fazendo uma oração, ele está olhando para o Senhor e está lembrando dele, o que ele fazia para as suas ovelhas. E o Senhor, ele acreditava que o Senhor, sendo o pastor dele, o Senhor faria aquilo que ele fazia pelas suas ovelhas. Então ele disse assim, olha, eu imagino que ele pensava assim, nas horas eu levava as ovelhas, né, para verdes pastos, eu guiava elas para as águas mansas, e eu fazia elas descansar, eu guiava ela com o meu cajado, ainda que elas fossem pelo vale da sombra da morte, eu estava lá. O cajado, né, o cajado ele tem 2 pontas, uma é para que ele defenda dos animais que vêm atacar a ovelha. A outra tem um lado curvo, que é para que ele possa tirar as ovelhas quando elas caem nas fendas da rocha, quando ela cai nos penhascos, ele pode enroscar pelo seu pé, pelo pescoço e puxar. Então ele sabia que mesmo que ele tivesse em situação de morte, o Senhor estava com ele, o cajado do Senhor defendia ele do seu inimigo, mas também resgatava ele do vale da sombra da morte.
Ele sabia que o mesmo Senhor que leva a águas tranquilas, que refrigera a alma, é o mesmo que na hora da angústia, na hora da morte, ele nos resgata, ele está conosco em todos os momentos. O que Davi quis dizer nesses 3 versículos, e nesta noite o Senhor diz para mim e para você, é que o nosso Deus, ele primeiro, ele é o nosso pastor, e o pastor, ele está conosco nas horas boas, nas horas de felicidade, nas horas de gozo, mas também ele está na hora da morte, ele está na hora da angústia. O verdadeiro pastor, ele não abandona a ovelha, ainda que ele tenha que ir à sombra da morte para resgatar a sua ovelha, ele vai, porque ele é fiel. Ele diz aqui que ele faz isso por a sua justiça e pelo amor do seu nome. Então o nosso Deus, nessa noite, é o mesmo Deus de Davi. O nosso pastor é o pastor de Davi. E eu quero te dizer nessa noite que se você estiver alegre, se você estiver feliz, se tudo estiver bem na sua casa, o Senhor tem te guiado, o Senhor tem estado com você. Mas se por acaso você está passando por alguma necessidade, se por acaso você está passando pelo vale da sombra da morte, não tema, porque o Senhor está contigo. Ele está com o seu cajado para defender do inimigo, mas com a outra ponta para te resgatar da onde você está caído, da onde você está prostrado, da onde você está machucado, e vai te resgatar para colocar no caminho e levar para águas tranquilas. Não temas. O Senhor é o Senhor do alto e é o Senhor do vale. É o Senhor da alegria, mas é o Senhor da tristeza. É o Senhor da doença, mas é o Senhor da cura. E nesta noite, ele é o meu pastor e ele é o seu pastor. O que Davi entendia é isso, que não importava a situação que ele estava, o Senhor permanecia fiel, porque a sua fidelidade é de eternidade em eternidade. E nesta noite, a fidelidade do Senhor vai alcançar a sua vida, vai alcançar a sua família, vai alcançar a minha vida e a minha família. Ele continua dizendo: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Neste momento, eu já vi muitas pessoas pregando, né? E é bom quando nós começamos a estudar a Bíblia, porque nós vamos tirando algumas conclusões que às vezes nós, por nós mesmos, às vezes querer e adaptar a Bíblia a uma situação que nós estamos vivendo, ou a alguma situação que eu quero falar, e às vezes nós entramos em contradição. Mas o que a Bíblia diz aqui, preparas uma mesa perante os meus inimigos, é porque Davi, ele queria naquele momento que o Senhor, né? Lembra que Davi estava cercado. Ele queria uma reconciliação com os seus inimigos. Ele queria que o Senhor sentasse na mesa, colocasse Davi para sentar na mesa com os seus inimigos e haver uma reconciliação. Então, quando eu disse que é um paralelo com a oração que o Senhor nos ensinou, o Senhor diz, né? Na oração ele diz: Senhor, né? Perdoas as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus inimigos. Então Davi, ele queria, nesse salmo, ele queria que o Senhor fizesse uma reconciliação entre ele e os inimigos. Ele dizia: ainda que eu sei que eu estou aqui, tem alguma razão, mas vamos colocar na mesa, né? E nós sabemos, quantas vezes eu falei, mesa, quando nós falamos de mesa, nós falamos de comunhão. Quando nós falamos de mesa, nós falamos de reconciliação. Só se assenta à mesa quem é amigo. Só se assenta à mesa quem tem comunhão.
eu sempre digo que eu particularmente, né, eu observo muito a mesa, né? Se você tem comunhão para sentar à mesa, né? Quando nós vamos aqui, né, na nossa mesa, muitas pessoas têm comunhão. Nós sentamos aqui e ficamos hora. Não é só para comer, não é só para se alimentar fisicamente, não. Mas aqui nós falamos, aqui nós temos comunhão, aqui nós falamos de Jesus, aqui nós falamos de amizade, aqui nós contamos as nossas histórias, aqui nós nos reconciliamos, nós nos conhecemos. O que Davi queria e que Davi traz para nós é esse: prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E o Senhor me dá graça quando ele diz que unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele está pedindo misericórdia do Senhor. Às vezes nós interpretamos que Davi quer ser superior aos outros, que muitas vezes nós colocamos esse salmo como uma vingança. O Senhor vai me preparar uma mesa, o Senhor vai te preparar uma mesa na presença dos teus inimigos, Ele vai te ungir com óleo e você vai ser isso. Não é. Davi aqui estava se humilhando. Davi estava se humilhando ao Senhor. Senhor, prepara uma mesa para que eu sente com os meus inimigos e haja uma reconciliação. Mas, Senhor, unja a minha cabeça, me dá graça, Senhor, e que o meu cálice transborda. Senhor, que o Senhor seja comigo, para que os meus inimigos possam entender, possam compreender a razão, e que nós acabamos com essa briga, que nós acabamos com essa guerra. O Senhor, Davi estava clamando ao Senhor por uma paz, por misericórdia. Então, quando nós olhamos para esta palavra, nós entendemos que às vezes nós não entendemos nada. Às vezes, só o Espírito Santo do Senhor para revelar verdadeiramente o que é a Bíblia, o que o Senhor quer dizer. Às vezes o homem estuda, às vezes o homem procura entender, mas acaba trazendo contenda e trazendo coisas que não é. Então, quando ele diz assim, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, ele diz, Senhor, tenha misericórdia, esteja comigo do meu lado, para que eu possa vencer, para que eu não possa ser destruído, mas que haja uma reconciliação. Que a mesa seja um momento de nós nos reconciliarmos, de nós nos acertarmos, de voltarmos e continuar a vida servindo ao Senhor. E que nós possamos colocar isso na nossa vida. Que esse salmo possa ensinar-nos, ao invés de nós usarmos a palavra do Senhor como vingança, como querer se exaltar, não. Ela tem que nos trazer humilhação. Nós tem que trazer dependência do Senhor. E aí o Senhor vai nos dar graça. E depois ele diz assim, certamente, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui, Davi demonstra uma confiança no Senhor. E depois que ele faz esta oração, depois que ele se entrega ao Senhor, aí ele confia. Aí ele fala assim, Senhor, certamente que a sua bondade e a sua misericórdia me cercarão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, Davi estava dizendo assim, Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia vai me livrar desse momento que eu estou passando. E depois eu vou estar na casa do Senhor por muitos tempos. Eu quero te dizer essa noite, esse salmo, eu quero terminar dizendo que a bondade e a misericórdia do Senhor, Ele tem nos cercado por esses dias. A bondade e a misericórdia do Senhor está conosco todos os dias. Não importa o cenário. Aqui o que nós vemos, não importa se você está deitado
na sombra, se você está sendo guiado pelas águas, para as águas tranquilas, se você está em pastos verdejantes, ou se você está à sombra da morte. O Senhor, a bondade, a misericórdia do Senhor está com você. Não tem circunstância, não precisa de um cenário para que haja bondade, haja misericórdia ou não. Ela é igual. Aonde você estiver, o Senhor está presente. A bondade, a misericórdia do Senhor te segue por onde você for, seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza, seja na angústia, na dor, ou seja na bonança, na alegria, a misericórdia do Senhor está conosco todos os dias. E Davi entendeu isso. Ele diz, a misericórdia do Senhor estará comigo todos os dias. Eu vou vencer. Eu vou sair dessa situação que eu estou. Eu estou aqui cercado, os inimigos me cercam, mas eu vou sair, porque a bondade do Senhor está comigo. E eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Eu vou estar na casa do Senhor. Que essa seja a nossa oração. Que essa seja nessa noite o nosso exemplo que nós vamos tirar de Davi. Primeiro, dizer, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Pode vir luta, pode vir angústia, pode vir doença, pode vir o que for, mas o Senhor me completa. Quando nós entendemos isso, que o Senhor nos completa, as coisas podem acontecer, mas o Senhor, Ele nos guarda, o Senhor é suficiente na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então não precisa, irmãos, de nós esperarmos estar em pastos verdejantes, em águas tranquilas, para dizer, o Senhor é o meu pastor. Não. Quando nós estamos no vale da sombra da morte, Ele é o mesmo pastor, Ele é o mesmo Senhor e Ele nos guarda. O que nós temos que fazer é dizer, Senhor, prepara uma mesa para que eu sente com os meus inimigos, para que eu sente e que haja uma reconciliação, que eu possa pedir perdão, que eu possa pedir perdão das minhas falhas. Se eu tiver falhado, julga pela tua justiça, Senhor, mas me dá graça, né? Que a tua unção continue sobre a minha vida, e que o meu cálice transborde, que eu possa, a graça que o Senhor derramar sobre a minha vida, possa ser derramada sobre outras pessoas, que este amor que vem da tua parte, que essa misericórdia que vem da tua parte, eu possa passar para outras pessoas. E certamente eu vou habitar na casa do Senhor. Eu habitarei na casa do Senhor, eu vou dar testemunho, eu vou estar na casa do Senhor. Eu vou ter prazer em estar na casa do Senhor, porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor tem cuidado de mim. Então que essa, irmão, seja a nossa oração, que essa seja a nossa posição diante do Senhor, e que nós possamos contar a vitória, que nós possamos contar aquilo que o Senhor nos fez, mesmo na angústia, mesmo na dificuldade, o Senhor esteve conosco, assim como esteve na hora da alegria, na hora da bonança. Então que nesta noite nós possamos aprender com Davi a fazer uma oração na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora onde nós não temos saída, onde estamos cercados. Eu não sei o que te cerca nessa noite. Eu não sei qual é o problema que está envolvendo a sua vida e que você olha e talvez não tem saída. Talvez é uma enfermidade, talvez são negócios, eu não sei. O que você precisa nessa noite é entender que o Senhor, Ele é o Senhor que guia você com justiça, por amor do seu nome. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas, porque o Senhor está contigo. A sua vara, o seu cajado, Ele te consola, porque Ele é o pastor. E nessa noite nós vamos orar. E eu quero que você coloque mais uma vez a sua vida diante desse pastor.
Eu quero que você coloque a sua família diante desse pastor. Eu quero que você coloque os seus amigos, seus conhecidos, aquelas pessoas que você quer nessa hora que o Senhor seja o pastor, que o Senhor prepare essa mesa para que haja reconciliação, para que haja perdão, para que haja uma nova aliança nessa noite. Aleluias. Que nós possamos, irmãos, nesses 12 dias que nós estamos passando juntos, orando, que crie uma aliança, que crie entre nós um elo, para que nós possamos servir ao Senhor juntos, forte, um círculo, e assim o Senhor vai abençoar as nossas vidas. Cada um ajudando o outro naquilo que ele precisa, da necessidade que ele está precisando. Vamos estar orando uns pelos outros. Vamos, como eu disse, irmão, é muito importante nós estarmos mandando uma mensagem de áudio, uma mensagem de voz, uma chamada de vídeo, para que nós possamos estar ligados uns com os outros. Nosso irmão Adenir está lá no hospital, ele pode receber mensagem, ele pode estar digitando, conversando com você, é bom, o médico disse que é bom que ele receba a mensagem. A irmã Valdete precisa, né, irmã Valdete, de estar ouvindo, falando, dando testemunho que o Senhor está curando, que o Senhor está guardando, que o Senhor está livrando, né? Muitas vezes choramos, muitas vezes nos alegramos, mas é assim, essa é a vida. E o nosso pastor, ele está em todos os momentos, guardando as nossas vidas. Então vamos lutar e vamos clamar ao Senhor. Amém? Apresente, né, nesse momento, diante do Senhor, a sua oração. E nós vamos orar juntos. Eu quero mais uma vez que você, né, se puder, dê as mãos aí onde você está. Vamos fazer um círculo, vamos estar clamando ao Senhor. E o Senhor, ele vai ouvir a nossa oração. Amém? Temos aqui o caderno de oração, alguns pedidos, né? Continuamos orando pelas famílias que estão enlutadas. Nossa irmã pastora Elsa, a Renata, né? Mais alguns irmãos que nesse momento tão difícil, né, têm perdido seus entes queridos. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece. Amém? Vamos estar orando, né, pelo o pastor Luiz Frauzino, né, e a irmã Marli, todos ali, a Cléia, a Camila, todos, vamos estar, a Carol, irmãos, são vários irmãos, né, agora o pessoal lá na casa onde o pastor Luiz mora também foram infectados, e hoje a gente não tem mais, como eu disse esses dias, é como uma gripe, né, vamos estar orando, mas a gente não tem nem como mais estar colocando os nomes, porque são muitas pessoas, não sabe mais de onde que pegou o Covid, não sabe. Hoje, só o Senhor, só o pastor, para estar nos guardando, só o Supremo Pastor. Amém? Então vamos estar orando. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu filho querido, neste momento, Pai, eu quero te louvar e exaltar e bendizer o teu nome, porque tu és santo e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai amado, nós estamos nesta campanha e hoje, Senhor, é o 8º dia. Senhor, o nosso desejo, o nosso propósito, Senhor, é oferecer a Ti, Senhor, um dia de oração, um dia, Senhor, de jejum, um dia, Senhor, na Tua presença, para que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada mês desse ano. E que ao final, Senhor, deste ano, nós possamos glorificar e exaltar o Teu nome. E ter testemunhos, Senhor, para contar. Estaremos, Pai, fazendo um grande culto, Senhor, de louvor, de adoração, de ação de graças, de testemunho, Pai, para que todos possam testificar da sua bênção recebida, através, Senhor, desta oração, através, Senhor, desses dias de oração. Senhor, tem pessoas, Pai, que não estão participando, mas eu quero, Senhor, abençoá-los, eu quero que esta oração, Senhor, chegue a todos os lares. Tem pessoas, Pai, que estão trabalhando, tem pessoas, Pai, que estão ocupados com outros afazeres, Pai, mas que o Senhor possa alcançá-los, que eles possam ouvir também depois, Senhor,
esta mensagem, esta oração, e que possam, Senhor, também ser incluídos na tua bênção, na promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, assim nós oramos, crendo, Senhor, que o Senhor é poderoso para resolver problemas que ao homem é impossível. Senhor, para curar doenças que aos médicos é impossível. Senhor, para resolver documentações que os advogados, Senhor, é impossível, mas o Senhor pode. O Senhor é aquele que pode, Senhor, fazer todas as coisas. Pai, abençoa, Senhor, a viagem dos nossos irmãos que estão no Brasil. Sabemos, Pai, que está difícil. Ó Deus, que o Senhor abra as portas. Pai, traga eles em segurança. Ainda, Senhor, que tenham que fazer, ó meu Pai, alguma escala, mas que eles possam estar aqui, Senhor, para juntos te louvarmos e adorarmos o teu nome. Seja com cada um, Pai. Assim eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos terminando por hoje, mas continuaremos juntos, né, em espírito, em adoração, guardado por esse pastor, que é o nosso Deus, aquele que é soberano. Amém? Amanhã nós vamos estar na igreja, fazendo a live, vamos ali, poucas pessoas, né, e os irmãos que queiram, né, participar da ceia, dê os seus nomes para a irmã Viviane, para a irmã Geice, e nós vamos estar entregando, né, a Ellen Suindo, o irmão Adalberto vai estar entregando, né, lá em Tetford, os irmãos dê os seus nomes para o diácono irmão Hugo, ele também vai estar entregando nas casas, né, a Santa Ceia do Senhor. Não deixe de participar. Esta live você pode compartilhar também, né, com seus familiares, seus amigos, e também indicar, irmãos. Todas as nossas lives, todos os nossos vídeos estão no YouTube, né, no nosso canal MRV UK. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Faça assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Deus abençoe no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém.